que Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas delas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo precioso sangue de Jesus e colocamos nossas vidas diante do altar do Senhor. Perdoa o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão na carne, tudo aquilo que fizemos e não glorificou o nome do Senhor. Passa, Senhor Deus, uma coluna de fogo neste lugar, e todo espírito do provém do Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Você sai em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo. Assim como o Senhor falou conosco no louvor, fala da tua palavra sobre os pobres e necessitados. Nós clamamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus revela então o Apocalipse a João, e João escreve o Apocalipse na ilha de Patmos, na Grécia, e Deus vai falando com ele as coisas que vão acontecer, o que vai acontecer para frente. Em 1988 eu formei para agronomia na Universidade Federal de Viçosa, e eu passei um mestrado de doenças de plantas. Eu estava muito feliz, porque os 32 candidatos foi escolhido 12, eu era um dos 12. Mas lá na universidade nós tínhamos um grupo de 10 estudantes que gostava de orar juntos. Cada um tinha a sua igreja, mas lá dentro da universidade nós gostávamos de orar. E naqueles dias foi um pastor lá, eu nunca vi aquele homem, e ele foi lá orar conosco. Nós estamos num grupo de 7 pessoas, e acabou ele orando para cada um de nós. E quando ele foi orar por mim, Deus o tomou e falou comigo assim: mandei eu tu fazer este concurso? Eu te coloquei lá para que os homens possam saber que eu sou o Senhor teu Deus. Vá estudar os rios, as florestas e os oceanos, e eu te levarei por toda a terra. Eu abandonei o mestrado, fui fazer a pós-graduação em Belo Horizonte, em engenharia sanitária e ambiental. E nos últimos 25 anos, eu já estudei todos os oceanos da terra, já estudei todas as florestas tropicais da terra e os rios de 50 nações. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus tem prometido para você, Ele vai cumprir. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós temos seguido. Esse é o Deus que nós temos crido. Cada dia Ele vai operar mais e mais em nossas vidas. Ele vai fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nos últimos 13 anos, Deus nos levantou no ministério. Somos ali da igreja Missão Praia da Costa, em Vila Velha, uma igreja jovem de 16 anos, uma igreja hoje que tem 3 mil membros, 1.800 jovens. Esse final de semana está tendo lá um live, que é o nosso seminário anual dos jovens, e Deus tem operado no meio de nós, como tem operado aqui nessa casa de oração. Que o Senhor seja conosco a cada dia de nossas vidas. Amém. O Espírito Santo está sendo derramado em 5 nações na terra. O Espírito Santo tem sido derramado na Indonésia, e o governo continua falando que tem 6% de cristãos, e que tem 94% de cristãos. Hoje na Indonésia tem 35% de cristãos. Glória a Deus. O Espírito Santo tem sido derramado na China, aonde tem hoje 30% de cristãos. As igrejas são explodidas nessa terra. É uma igreja que se... Assim também na Índia, o Espírito Santo tem sido derramado. 30% da população da Índia hoje são cristãos. Igreja explodida, igreja perseguida. O Espírito Santo tem sido derramado na Nigéria. A igreja da Nigéria tem 6 milhões de membros. O ano de 2011,
Peter Wagner, está com 83 anos hoje. Ele falou que era a última vez que ele vinha no Brasil, esteve lá na missão Praia da Costa, em 2011, e ele falou conosco: é a última vez que eu estou vindo no Brasil. Eu fui pregar na Nigéria e o pastor pediu perdão, porque tinha pouca gente no culto. O culto tinha 200.000 pessoas. A igreja tem 6 milhões de pessoas. E o quinto, a quinta nação que o Espírito Santo está sendo derramado é o Brasil. É o nosso país. É a vez da nossa nação. Almas, vamos ter paixão pelas almas. Vamos ter amor pelas almas. E Deus vai fazer muito mais no meio de nós. Amém? Amém. Vamos abrir lá em Apocalipse. Deixa sua Bíblia aberta. Capítulo 8, versículo 7. E vamos estudar as trombetas. Trombetas. Trombetas, tanto no grego como no hebraico, quer dizer fatos, acontecimentos. O que iria acontecer sobre a superfície da terra. Capítulo 8, versículo 7. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e trouxe saraiva, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Então a palavra do Senhor nos fala que foi queimada uma terça parte de toda a erva verde que tem na terra. Nos últimos 10.000 anos do ser humano na terra, ele modificou 54% da superfície da terra. 46% da superfície da terra ainda está intacta. O mês passado eu estava em Londres e eu fui numa exposição chamada Gênesis, e de um brasileiro de Itiaimoré chamado Sebastião Salgado. E ele lançou essa exposição. Ele viajou por 32 países nos últimos 8 anos e ele fotografou nos lugares que ainda o ser humano não mexeu, não foi tocado. 46% da terra ainda não foi mexida e nem vai ser mais tocada. 46% da superfície da terra está intacta. 54% do ser humano mexeu. E desse 54%, 30% foi queimado. Literalmente queimado. Deus está preparando isso para a nossa geração. A nossa geração está vendo com os próprios olhos. Nenhuma outra geração viu isso na terra. A primeira vez que o homem plantou economicamente, ele plantou aqui na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui então é o Golfo Pérsico. O rio Tigre encontra o rio Eufrates, forma um pano, e aqui os dois se encontram. E aqui então esse rio aqui chama umbigo. Do lado de cá da Arábia Saudita tinha um rio chamado Pison. E do lado de cá do Irã tinha um rio chamado Gion. Então aqui era o Jardim do Éden. Eu cheguei lá, tudo deserto. Falei: Senhor, eu sou um crente bule, de pouca fé. Eu sou um homem de pouca fé, porque eu não estou enxergando nada, só estou vendo deserto. Deus tomou o caminho do Éden para ele. Quando você chegar no céu, você pergunta para o Senhor: cadê o caminho do Éden? Então, é a primeira vez que o ser humano plantou na Mesopotâmia. E a primeira planta que o homem plantou, o ser humano, homem e mulher, plantaram economicamente, eles plantaram trigo. Aí lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala: e tu, Belém de Efrata, de ti sairá aquele que há de reinar toda a Judeia. E lá em Mateus capítulo 2, versículo 1, fala: e Jesus nasceu em Belém de Judá. Belém em hebraico quer dizer a casa do pão, a cidade do pão. E Jesus falou: eu sou o pão da vida. E o pão é feito da fina flor da farinha. E Jesus é a fina flor da farinha.
E ele teve 12 apóstolos, é o número mais divisível. Divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 4, divide por 6 e divide por ele mesmo. Ele dividiu o pão dele entre todas as gerações até chegar a nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada do fogo. E só o Espírito Santo para nos revelar essas coisas. Ele é o Consolador. Não tem para onde o ser humano escapar, porque a primeira agricultura feita na terra foi o trigo. E o primeiro animal domesticado também lá na Mesopotâmia foi a ovelha. Não foi o cavalo, meu boi, minha galinha, meu cachorro. A ovelha foi o primeiro animal domesticado. E quem foi o cordeiro imolado que derramou seu sangue para nós? Jesus. Jesus. Durante 4 anos, os seres humanos exploraram a Mesopotâmia. Em 1997, eu estive estudando esse rio, esses solos, na Turquia, na Síria, no Iraque, no governo do Saddam Hussein. E aí, então, ali vai o rio Eufrates, e aqui a Mesopotâmia, é uma planície entre rios. Por isso chama Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e o Tigre. As terras se exauriram e o ser humano migraram para a margem do rio Nilo. Aqui o Nilo do Egito. Vê que só na margem do Nilo é que tem vegetação, depois tudo é deserto. Aqui a cidade do Cairo, plantio de banana. Durante 4 anos exploraram as margens do Nilo. As suas terras se exauriram. E o ser humano então migrou para a Europa. Durante 2000 anos exploraram a Europa. Derrubaram a floresta e plantaram. Aqui no Alentejo de Portugal. Portugal e a Espanha não tem a neve, então eles usam a prática da queimada. E com isso nós trouxeram essa prática queimada para os países da América Latina, trouxeram para a África, trouxeram para a Ásia, trouxeram para a Oceania. Todos os países tropicais trouxeram essa prática da queimada, porque nos países temperados a neve faz o serviço da queimada. Aqui na Espanha já não tem mais a floresta. Aqui na Escócia, no norte da Grã-Bretanha, já não tem mais a floresta. Aqui na França, já diminuiu bastante a floresta. Aqui na Saxônia, na Lituânia, na Estônia, aqui no leste essa foto eu tirei lá no leste da Alemanha, na Lituânia, na Estônia, na Polônia, a ex-colônia soviética explorou tantas essas terras, eles exauriram esses solos, para poder produzir a comida para a ex-colônia da União Soviética. Aqui no norte da Turquia, já não tem mais a floresta. Aqui na Grécia já não tem mais a floresta, faz muitas queimadas. Aqui o Yellowstone Park nos Estados Unidos em 1987, quase 30 anos atrás, pegou fogo em 500.000 hectares. Um hectare é tamanho de um campo de futebol. Em 500.000 hectares. E não conseguiu recuperar essa floresta até hoje. Aqui no leste do Canadá, o Canadá fica 5 meses debaixo da neve. Tem 7 meses para fazer agricultura. Plantar, preparar o solo, plantar, cuidar e depois fazer a colheita. Aqui na Etiópia, só sobrou 2% de floresta na Etiópia, de toda a nação da Etiópia. Há 15 anos atrás, as pessoas tinham que comer de pasto, catar estrume de boi e colocar para secar, para usar como lenha, porque eles não tinham como madeira para fazer comida. Agora eles aprenderam a plantar eucalipto. Cada propriedade rural tem 30, 40 pés de eucalipto para usar como lenha, para fazer comida. Aqui na Austrália, em 2011, eu estive estudando esses solos da Austrália. Então a gente vê que tem muitas queimadas também na Austrália. Olha aí, a região do leste, né, e o canguru, lá na Austrália. Aqui o Parque Florestal do Rio Doce, aqui em Timóteo, Marielle, Rodrigo, aqui em Minas Gerais. Essa região aqui do Vale do Rio Doce foi onde teve a maior floresta madeireira que o mundo já viu. Aqui foi o encontro de 2 grandes florestas,
Uma floresta do norte da Argentina e veio pelo litoral brasileiro, que veio até o Vale do Rio Douro. Uma outra floresta que veio pela bacia amazônica e veio pelo litoral brasileiro e veio até o Vale do Rio Doce. Aqui foi o encontro de duas grandes florestas, 450 espécies de plantas por hectare. Lá em Camarões, em Angola, na Nigéria, nós encontramos lá 280 espécies de plantas por hectare. No Laos do Camboja, na Tailândia, no Vietnã, no sul da China, encontramos 250 espécies de plantas por hectare. A Europa tem 18 espécies de plantas por hectare. Nos Estados Unidos e no Canadá tem 22 espécies. A Amazonas tem 350. E aqui no Vale do Rio Doce tinha 450 espécies de plantas por hectare. 60% dessa floresta foi queimada. Queimada no Vale do Rio Doce. Hoje só sobrou 4% da floresta original do Vale do Rio Doce. Em toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. 80% da bacia hidrográfica do Rio Doce são pastagens degradadas. Tudo foi queimado, literalmente queimado. O ano passado, o ano retrasado, foi queimado 60 mil hectares no Texas. O ano passado nós tivemos mais de 500 mil focos de queimadas aqui no sudeste do Brasil. Aí as queimadas, literalmente queimadas. Essa trombeta tocou e não volta mais. Você está preparado para encontrar com Jesus? Amém. Glória O a Deus. Espírito Santo manda dizer que tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus está nos falando igreja. nesta noite, neste momento. Aleluia. Essa primeira trombeta tocou e não volta mais. Graças a Deus. E não volta mais. A segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8, deixa sua Bíblia aberta. O segundo anjo tocou a trombeta e houve como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Atualmente se pesca 150 milhões de toneladas de pescado. 30% joga fora. Não chega na mão do consumidor. São capturas indesejadas. A revista americana Ciência mostra que 41% dos ecossistemas marinhos sofrem com a ação humana. Segundo dados da Organização de Alimentação da ONU, a FAO, mais de 85% de todos os estoques são considerados completamente dilapidados, excessivamente explorados ou já esgotados da pesca marinha. Então, o ano passado, em julho, eu fui para o Ártico, lá no Polo Norte, estudar o rio Tempo, na Finlândia e na Noruega, e não tem mais bacalhau. A população de bacalhau caiu bastante, recolheu em 75% nos últimos 30 anos. Eu fui estudar o rio que mais produz salmão no Oceano Atlântico, é o rio Tempo, na divisa da Noruega e da Finlândia com a Rússia. É o único rio que tem a geologia dele, tem muitos nutrientes, como fósforo, como potássio, como cálcio, e que faz alimentar as algas, os plânctons, que vai alimentar o salmão. Mas a população de bacalhau tem caído bastante. Então, cada vez as fontes estão diminuindo bastante. Quando eu comecei a estudar os oceanos, em 1980, existia 50 zonas mortas em toda a Terra. Zona morta é uma região que foi muito pesqueira e hoje não tem mais peixe. A primeira região que eu comecei a estudar foi a região do entorno do Abróio, a região de Curiri, no norte do Espírito Santo, Conceição da Barra, Mucuri, no sul da Bahia, Nova Viçosa, Caravelas, Prado, Alcobaça, e ia até Porto Seguro e Santa Cruz de Cabral. Essa região foi uma grande região produtora de camarão do Brasil. Porque quando existia a floresta no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia,
os rios levavam matéria orgânica, folha, galho, matéria orgânica para o mar. E isso então ia depositando no fundo do mar um lodo, uma lama de matéria orgânica. E foi então o camarão vivia daquela matéria orgânica. Quando tirou a floresta no final da década de 80, na década de 90, de toda o sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, os rios começaram a levar areia para o mar, e os rios então, o mar foi ficando assoreado. E esses bancos que produziam camarão, ele foi diminuindo cada vez mais, diminuindo a população. São rios que são pobres em nutrientes. Então você vê que a baleia jubarte, ela sai da Antártida, ela vem para o Abrote, para a casa lá e tem suas crias agora em junho, e elas vão embora em novembro. Elas não comem nada no Abrote, nada, elas não comem nada, elas só queimam gordura. Fica aí agora de junho até novembro e não se alimentam de nada, porque não tem comida para elas aí nessa região. Mas as águas são quentes, então é o contato das duas correntes de água fria da Antártida, com a corrente quente do Golfo do México. Então elas acabam se acasalando e tendo suas crias ali nesse ambiente. Hoje existe 485 zonas mortas em toda a Terra. Então você vê que cada vez mais o empobrecimento do mar está cada vez mais significativo. Então você pegar o estado do Espírito Santo, que é nosso vizinho aqui, o norte do Espírito Santo tem o Rio São Mateus, o Rio Doce, que são pobres em nutrientes, são pobres em cálcio, em fósforo, potássio. E eles levam só areia, só levam terra para o mar. Não tem, o norte do Espírito Santo é pobre em pesca. Mas o sul do Espírito Santo, o rio Itapemirim, ele leva muito cálcio, potássio, magnésio para dentro do mar. O sul do Espírito Santo vai formando então os corais, e o rio vai trazendo esses minerais, esses sais, que vão sendo formados, e vão formando os corais, e vão tendo toda uma colônia de vida, de peixes, de crustáceos, de todos os seres vivos. Então, com isso, moluscos, e com isso, então, vai tendo vida. O sul do Espírito Santo tem mais pesca do que o norte do Espírito Santo. Aqui estão os esgotamentos sanitários. Aqui no Golfo do México, aqui na costa oeste americana, a costa leste americana, aqui no Brasil e na Argentina, olha como está contaminada as costas, porque os esgotamentos sanitários aqui no mar Mediterrâneo, no mar do Norte, no mar Báltico, aqui na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, aqui no mar da China, no mar do Japão, no mar da Síria, na Austrália, Auckland, na Nova Zelândia, estão todos já com problemas sérios de contaminação dos oceanos. E aqui os esgotamentos por agrotóxicos, substâncias tóxicas nos oceanos, essas bolinhas pretas. Olha a costa leste americana, olha a Europa, o mar Báltico, como estão contaminados os nossos oceanos. Os rios, o mar tem vida até 500 quilômetros na costa dos países, dos continentes. Depois de 500 quilômetros, os rios dos oceanos são muito vazios, não tem muita vida. Mas quem dá vida, então, que leva nutrientes para dentro do mar, são os rios. Por isso que os rios são importantes e eles acabam levando nutrientes e levando, então, a vida para os oceanos. Aqui o mar Mediterrâneo, que está empobrecido, é uma zona morta. Aqui na cidade de Chouf, lá em Israel, eu tirei essa foto no ano passado. Aqui a Baía de Todos os Santos, em Salvador, em 2009 nós tivemos uma maré vermelha, que é essa mancha aqui de algas que cresce aceleradamente e todo ser vivo que passa por aqui acaba morrendo pela toxicidade dessas algas. Em 2009, o governo brasileiro teve que pagar de maio a novembro cesta básica para todos os pescadores da Baía de Santos, lá em Salvador, na Bahia. Aqui o oceano, o mar Adriático, entre a Grécia e a Turquia, já não tem mais pesca.
Aqui em Atenas não tem pesca. Aqui o Estreito de Bósforo, em Istambul, na Turquia, já não tem mais pesca. Aqui o mar de Sydney, a Baía de Sydney já não tem mais pesca. Então o peixe virou raridade. O bacalhau do Báltico, pescado do Porto na Alemanha, os mares vazios da Europa. Aqui o mar Mediterrâneo em Lisboa. Quando os romanos matavam muito cristão, eles ganhavam um prêmio. E comeu camarão rosa em Lisboa, no mar Mediterrâneo. Hoje lá em Lisboa não tem mais o camarão rosa, acabou. Aqui o Mar Vermelho, o Golfo de Acaba. Então quando o sol nasce, lá em Elia, em Israel, o sol ele bate nas montanhas, as montanhas têm a cor vermelha e a montanha reflete na água. Então dá umas marolas e o reflexo das marolas são vermelhos. Por isso que ele chama Mar Vermelho. Na minha cabeça era por causa das algas vermelhas, não tem nada a ver com algas vermelhas. É por causa desse fenômeno da natureza. De manhã, quando o sol nasce, as marolas ficam vermelhas por causa do reflexo das montanhas. Só tem esse fenômeno no Golfo de Acaba, entre o Egito e a Arábia Saudita. Olha lá, a cor é vermelha por causa das montanhas, reflete na água. Estava eu dando uma aula lá no Mar Vermelho. E quando eu estava dando uma aula lá, nós chegamos no Egito, nós fomos estudar o Museu do Cairo. E lá tem algumas múmias do faraó, principalmente o Ramassés, irmão de Moisés, que foi o que das pragas do Egito, e o filho dele também, que morreu, aquela criança de 12 anos, também a múmia dela está lá também, com as pragas do Egito, ele morreu. E nós pegamos a Rota dos Reis, chegamos nessa praia de Lueiro. O Mar Vermelho é todo de montanhas, como eu mostrei aquelas montanhas. No Golfo de Acaba, só nessa praia, só tem essa praia, chamada Moeba. E foi aí que Moisés atravessou o mar com a curva. E eu estava ali, e tinha uma senhora que tem 25 anos, que recebe pessoas lá, Hannah. Ela recebe gente lá no Egito, e acompanha. E ela está para mim assim: eu não estou entendendo vocês chegaram no Cairo, foi no Museu do Cairo, foram lá na margem do Nilo, e falaram sobre o Nilo, estudaram sobre o Nilo, e depois vocês pegaram a estrada da Rota dos Reis e vieram parar nessa praia. Todo mundo vem aqui e quer estudar, conhecer o Monte Sinai. E vocês não subiram o Monte Sinai. Eu peguei e falei para elas assim: olha, eu não sei falar em árabe não, mas a senhora traduz para mim. Chama aqueles, tinha 5 homens puxando camelo na praia. Chama aqueles homens ali. Lá os 5 homens vieram. E eu falei para eles assim: a senhora traduz para mim. Aonde é a montanha de Moisés? Os 5 homens apontaram o dedo do lado de lá. Igual que a mão está estendida ali, apontaram o dedo do lado de lá. Do lado da Arábia Saudita. Aí eu falei para ela assim: ó, o Monte Sinai nunca foi no Egito. O Monte Sinai é na Arábia Saudita. Então você vai abrir sua Bíblia, quando não voltar no Apocalipse 8, não tira não. Só tira você ler uma coisa comigo ali, você mostrar para os incrédulos, seus amigos. Apocalipse, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Abre lá, vamos ler. Versículo 25. Gálatas 4, versículo 25. Marca isso aí na sua Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. Amém? Amém. Vamos lá. Gálatas 4, 25. Abrirei. Amém? Vamos lá. Ora H é o Monte Sinai na Arábia. O que está escrito aí? Arábia. O verdadeiro Monte Sinai é na Arábia Saudita, porque lá é terra de Midian, lá morava Jetro, o sogro de Moisés. Quem criou então o Monte Sinai no Egito? A filha maior, Helena, mãe do imperador Constantino.
Errou todas, só deu tiro errado, não acertou uma. A Helena, então, eu já subi lá, em 1999 eu fui estudar o Rio Nilo, e eu estive na África estudando o Rio Nilo, e quando eu acabei de pesquisa, eu dei vontade de ir para o Monte Sinai. Peguei um carro do motorista e me levou lá. Eu subi lá em cima da montanha, numa capela que tem lá, e no ano 300 ela construiu essa capela, está lá até hoje, de pedra, e embaixo tem o mosteiro de Santa Catarina, que o imperador Justiniano, no ano 500 da nossa época, construiu esse mosteiro no pé da montanha. Aqui em cima, a capela que a Helena construiu, a mãe do imperador Constantino. E lá embaixo, o mosteiro de Santa Catarina. Aí eu cheguei lá, eu morava no Governador Valadares, e sai uma nota na coluna social assim: Henrique Lobo vai à África estudar o Rio Nilo e sobe o Monte Sinai no Egito. Falando pequenininho assim. Aí eu estava andando na rua, encontrei o Padre Inácio, meu professor de ensino fundamental no Colégio de Bruno, e ele fala, lê, escreve em grego e hebraico. Lobo, eu li no jornal que você foi no Monte Sinai lá no Egito. O Monte Sinai não é lá. Se vira, vai estudar. Que é isso, Padre Inácio? Se vira. No outro ano eu fui dar uma aula no Pastor Zeferino, na Alemanha, e o professor Quadri, de Geologia, me deu um estudo. Então, 3 anos depois, eu fui dar uma aula em Atlanta, na Universidade da Geórgia, e os professores fizeram muito estudo. E os americanos tinham descoberto que o Monte Sinai é na Arábia Saudita. Então, com isso, o rei ficou sabendo, fez uma cerca de 35 quilômetros em volta da montanha, de 2,20 metros de altura, um telado, para nenhum cristão e nenhum judeu ir lá na Arábia Saudita. É proibido subir. Aí a turma foi embora e eu fiquei na praia e olhei para o mar. A gente trabalha com muita pesquisa científica, a gente acaba, a razão fala demais, fala misericórdia do Senhor. Eu olhei para a água assim e falei assim: Senhor, pega leve comigo, Senhor. Como é que o Senhor parou a água? Daqui da praia até do lado de lá tem 18 quilômetros. Como é que o Senhor parou essa água? A profundidade do mar aqui é 110 metros de profundidade. Senhor, se o Senhor parou a água assim e ela ficou balançando, e a pessoa do tubarão passando lá, eu não ia passar lá. Eu ia ficar com medo. Né? Eu ia ver o tubarão assim: Jeová, me segura aqui. Né? E o exército vindo lá atrás. Como é que eu ia correr? Aí o Senhor falou comigo assim: ainda este ano vou te levar no lugar e vou te mostrar como eu parei a água. Eu falei: eita glória, eu quero lá agora sim. Onde que é esse lugar assim? Então, nos estudos dos professores que eles me passaram lá, aqui está a praia de Jurueba, aqui é a montanha que chega na beira da praia, na beira do Golfo de Acaba. Lá de cá é o Egito, lá de cá é a Arábia Saudita. Então, na frente da praia, o mar tem 110 metros de profundidade. O pessoal da universidade lá de Atlanta, na Geórgia, da Universidade da Geórgia, em Atlanta, fizeram um satélite a varredura do mar. Na frente da praia, o mar tem 110 metros de profundidade. 900 metros para a direita, tem 1.720 metros de profundidade. 900 metros para a esquerda, ele tem 930 metros de profundidade. Tem uma ponte suspensa no mar, ó, no fundo do mar. Aleluia. O nosso Deus é forte. Aleluia. Ele criou todas as coisas. 4 meses depois, eu fui estudar os glaciais aqui no Chile, na Argentina. E quando eu cheguei no glacial que fala, ele tem 70 quilômetros de extensão, ele tem 5 quilômetros de largura, ele tem 110 metros de altura. Mas o que é 100 metros? A mesma altura que é a profundidade lá do mar.
Aí o ano passado eu estava lá em Jerusalém, eu conheci um rabino, e eu contei esse caso para ele. Ele falou comigo: você tem uma Bíblia? Eu tenho uma Bíblia. Estava na minha mochila, nas minhas costas, tirei minha Bíblia. Abre aí. Êxodo 15. Eita glória, está escrito em poema. Só Jesus na causa nossa mesmo. Essa, eu estou cego mesmo, misericórdia. Êxodo 15, versículo 8. Marca aí na sua Bíblia. Marca aí. Passa a caneta. Olha que bacana. O cara mandou ler isso aí, o rabino, ó. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagualhões coalharam-se no coração do mar. A água ficou coalhada, a água ficou congelada. Amém? Então glória a Ele. Deus congelou a água. O povo passou 6 horas da manhã, todo mundo ó, correndo, chegou do lado de lá, 1h da tarde, 1h30. 2h da tarde, tem uns bonitão nas carroças, ó, na carruagem, ó, com os cavalinhos, né? Era um sol quente, o gelo derreteu e o mar, ó, fechou. E a turma morreu. E a 60 metros de profundidade, a turma achou as rodas das carruagens, muito fêmea humano e muito fêmea de cavalo. Deus preservou e deixou lá para a nossa geração ver os próprios. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós cremos? Aleluia. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Aqui o Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França, já não tem mais pesca. Aqui o Golfo do México, já não tem mais pesca, uma zona morta. E aqui o canal de Bíblia entre o Chile e a Argentina também já não tem mais pesca. Aqui na Terra do Fogo, aqui na América do Sul. Aqui, Vitor Amor, na Austrália, no Oceano Índico, já não tem mais pesca. Outra foto de Vitor Amor, próximo de Adelaide. Aqui, ó, a região de Sydney. E aqui, um vórtex na região. Tem entre a Califórnia e o Havaí, tem um redemoinho de lixo de plástico. Esse redemoinho ele tem 1000 quilômetros, ele tem 10 metros de espessura, com 100 milhões de toneladas de plástico. Todos os tipos de plástico estão sendo passados. 1/3 dos peixes do mar acabaram. O Senhor falou 1/3. Não é mais do que isso. Essa trombeta também não volta. Amém? Vamos voltar lá nas trombetas? Vamos lá, terceira trombeta. Glória a Deus. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Existe hoje na Terra 108 doenças provenientes das águas no mundo inteiro. Morrem todos os anos 3,5 milhões de pessoas. Todos os anos, doenças provenientes das águas. 25% dos alimentos hospitalares em toda a Terra são doenças provenientes das águas. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas não têm esgotamento sanitário. Aqui no município de vocês, em Ipanema, vocês têm nascentes. Vocês não têm água de captação profunda com 100 metros de profundidade. Eu estive aqui várias vezes estudando essa região.
Não tem água de captação profunda com 100 metros de profundidade. Vocês têm nascentes, mas vocês não têm água. Se as nascentes de vocês secarem, vocês vão buscar água da noite. Não é que a água vai acabar, mas vai ficar caro para tratar. Nós temos que ter essa conta. A Europa tem 50 grandes rios, mas só tem 5 rios ambientalmente corretos. As águas estão amargas e os homens estão morrendo por causa das águas amargas. Aqui o Monte Hermon, aonde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce no céu, porque a neve cai do céu e ela cai no chão, derrete e forma a nascente do rio. O Rio Jordão tem 3 nascentes principais. Aqui as colinas de Golã, onde tem 2 nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão, então, ele corre em cima de uma falha geológica e ele cai, então, no mar morto. Ele corre em cima dessa falha, por isso que ele é reto assim e cai aqui dentro do mar morto. Termina no mar morto, ele tem 330 quilômetros de extensão. Nasce aqui no Monte Hermon e deságua aqui no mar morto. Aí uma das nascentes do Jordão, e aí o Rio Jordão, a água é clara, por causa do gelo. Então o gelo vai derretendo, vai nascendo, vai tendo volume de água. Aí o outro volume de água do Jordão. E aí o Rio Jordão, para nós no Brasil é um córrego. O Brasil tem 25% dos rios do mundo. Só que 75% dos rios brasileiros estão na bacia amazônica, onde moram 22 milhões de pessoas. Aonde moram 200 milhões de pessoas, tem 25% dos rios do Brasil. Então aqui o Rio Jordão, essa água é disputada pelo Líbano, pela Síria, pelo Israel, pela Jordânia e pela Palestina. 5 países brigam por esse cordão de água aí. Aqui o maior afluente do Jordão vem da Jordânia. Esse é o Jaboque, aonde Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo. O maior afluente do Rio Jordão. Aqui o Lago Tiberíades, Mar da Galileia, né? Então tem 166 quilômetros quadrados, tem 21 quilômetros de extensão e tem 13 quilômetros de largura. Aí o Mar da Galileia. Saímos de barco aqui, nessa enseada aqui, e aqui são as colinas de Golã. Eu moro lá na frente, eu moro lá na Praia da Costa, eu moro lá na frente do mar. E o mar é infinito. Quando eu entrei no barco, eu olhei a montanha ali na frente e falei: Senhor, esses servos do Senhor, esses apóstolos, eram os homens frouxos mesmo. No barquinho daquele, uma ondinha dessa, uma marolinha dessa, os caras: Senhor Jesus, acorda aí, acorda que eu vou morrer todo mundo. Aí o barco andou e chegou aqui, entrou um vento, canalizou um vento aqui, que o barco balançou tudo, e eu sentei e falei: Jesus, a resposta é muito rápida. A resposta foi rápida demais, Senhor. Outro, igual, vira esse barco. Então, aí o Mar da Galileia, nos últimos 60 anos, ele já perdeu 11 metros e 20 de lâmina d'água. A fossa está nascendo aqui, era debaixo dessa árvore aqui, nessa região aqui, ficava ele, do tanto que ele já perdeu de água. E ele segue o caminho agora, vai passar por esse lugar onde faz os batismos na água, lá no Rio Jordão, nesse Budes. E agora aqui ele passa aqui no fundo, aqui, do lado de cá é a Jordânia, utiliza a água agora para a irrigação, e do lado de cá é Israel, aqui é todo o campo minado. Então ele sai lavando essa rocha cheia de prometos, de potássio, de fluoretos, e vai cair então no Mar Morto. É morto porque tem mais de 35% de sal. Então imagina ali na frente da minha casa, ali na Praia da Costa, tem 11% de sal no mar. E aqui tem mais de 35% de sal. Olha os sais aí que vão ser formados, né? Então aí, nos últimos 60 anos, ele já perdeu 12 metros, 40 de lâmina d'água. Aí está formando aqui, esse solo aqui que está ficando exposto, é uma rocha calcária. É uma rocha calcária. Quando a água infiltra na rocha calcária, o cálcio acaba sendo sugado, né? Então cria uma caverna, uma cavidade, então uma caverna. Como tem muita evaporação do
verão, muita evaporação, acaba trincando o calcário e acaba rompendo e vai formando umas áreas, assim, umas piscinas, mais ou menos com 50 metros de diâmetro, 25, 30 metros de diâmetro. Mas a água que está ali dentro é calcário. E não tem nada a ver com a questão lá do Ezequiel 47, que a água vai sair debaixo do trono da graça de Deus e vai parar lá no Mar do Mundo. Ali é um fenômeno natural, localizado, que está acontecendo aqui. Ficamos estudando isso aqui muito tempo para poder chegar nessas conclusões. Então essas lagoinhas estão aparecendo aqui. Aí me parece um cara aí, um cidadão aí, que está falando aí no YouTube, aí, falando um monte de coisa, que é a água do Pai do Ezequiel 47. E fala de empolgação, assim, história, vai. Sem fundamentos básicos, sem fundamentos realmente da geologia daquele lugar. Pode ser até pela fé. Ele está vendo pela fé, eu não estou conseguindo enxergar com ele pela fé. Mas Deus vai chegar no ponto. Essa bolinha azul aqui é o Lago Tana, na Etiópia, na África. O Lago Tana, ele deságua lá na Etiópia, chove em maio, junho, julho, agosto, setembro. E em setembro há as cheias do Rio Nilo, aqui o Rio Nilo azul. Então, a 35 quilômetros depois do Lago Tana tem essa cachoeira chamada Twin Falls, lá na Etiópia. E essa a cachoeira, então, o rio vai escavando essa rocha vulcânica e formou esse cânion. Ele tem 700 quilômetros de extensão, ele tem 700 metros de profundidade e às vezes ele tem até 20 quilômetros de largura nos planaltos da Etiópia. Toda essa terra que ia adubar as terras do faraó lá no Egito. Porque o rio Nilo, quando ele desaguava lá no Mediterrâneo, o Mediterrâneo era mais baixo, ele desaguava um grande precipício. Até que um dia